Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Essa aula hoje sobre morfologia externa dos vegetais e nós abordaremos a raiz. Então essa estrutura ela tem uma importância muito grande para os vegetais em virtude do seu papel de retirar os nutrientes do solo, de dar a sustentação ao vegetal e também na área da sistemática, sendo um critério para a classificação desses organismos. Então nós temos que a raiz, ela quase sempre ela se origina a partir de uma estrutura encontrada no embrião denominada radícula. Só para lembrarmos, o embrião ele se localiza no interior da semente, ele está protegido, nutrido pelo endosperma na semente. E ele é dividido em algumas porções, como nós podemos observar aí, a folha primária, o caulículo, também chamado de hipocótilo, e a radícula. Então a raiz, ela se origina dessa porção denominada radícula. Nós temos algumas situações que são muito interessantes, que a raiz, a partir dela, podem surgir o que nós chamamos de ramos secundários. Temos também, com uma certa frequência, que as raízes podem surgir a partir de caules e até de folhas. Quando a raiz surge dessas estruturas, elas são conhecidas como raízes adventícias. O termo adventício vem do latim, da palavra advena, que significa que vem de fora, que nasce daquele local que não é o seu habitual. Nós encontramos esse tipo de raiz adventícia, por exemplo, no pé de milho, como nós observamos aqui nessa imagem. Conseguimos observar as raízes adventícias posicionadas a partir do caule. Essa raiz ela dará maior sustentação a esse vegetal. É, Podemos ainda entender que as raízes elas têm por um objetivo, né, se distribuir no solo, proporcionando a sustentação do vegetal. Então, basicamente, nós encontramos as raízes no solo. Porém, algumas plantas apresentam as chamadas raízes aéreas, o que nós vamos encontrar, por exemplo, nas bromélias, nas orquídeas. Elas não têm a sua ligação diretamente no solo, já que são plantas epífitas. Podemos encontrar também raízes submersas, como no caso de vegetais aquáticos, o que ocorre com os aguapés. Esses vegetais são comuns em lagoas, em lagos e em represas. Em relação à estrutura da raiz, como eu citei anteriormente, ela pode ser utilizada como um critério sistemático. E basicamente nós teremos dois tipos de raiz: a denominada raiz pivotante, também conhecida como axial, visto que existe uma raiz principal, um eixo principal, e a partir desse eixo formam-se as raízes secundárias. E também o tipo de raiz denominado fasciculado, também conhecido como cabeleira, em que seus ramos têm tamanhos muito próximos e também são muito parecidos. Nós não conseguimos observar na sua estrutura um eixo principal. Pensando na estrutura da raiz, nas suas partes, nós vamos observar que na extremidade da raiz existe uma estrutura que tem por objetivo proteger o meristema apical radicular. Essa estrutura ela é denominada coifa. Ela lembra a estrutura de um capuz,
para alguns, ela pode até lembrar aquele dedal que as avós utilizavam para proteger o dedo quando iriam empurrar a agulha. O objetivo dessa estrutura é justamente proteger as células do meristema radicular, justamente porque essas células elas ainda não têm uma estrutura extremamente desenvolvida na sua parede celular, tornando-se extremamente frágeis e elas estão em constante mitose. Então há necessidade de proteção dessas células para que o vegetal possa ter o seu crescimento da forma mais adequada. Na sequência, já na posição contígua à extremidade, nós vamos observar que é uma região em que as células que surgiram no processo mitótico, elas aumentam de tamanho. É uma região denominada região de distensão ou de alongamento celular. Essa região é em que nós observaremos visivelmente a maior taxa de crescimento na estrutura radicular. Após essa região de distensão ou região de crescimento, nós vamos observar a zona pilífera. O termo pilífero está associado às projeções citoplasmáticas denominadas pelos absorventes. É nessa, graças à presença desses pelos, que nós teremos a maior absorção de água e de sais minerais que são necessários para os processos fisiológicos vegetais. Acima dessa região, nós encontraremos a formação dos ramos secundários. Esses ramos secundários eles são importantes justamente para dar a sustentação ao vegetal, já que elas se expandem lateralmente e isso proporciona um alicerçamento do vegetal. Esses ramos secundários eles partem do ramo principal. Então aqui nós observamos uma imagem ilustrativa, esquemática de uma raiz. Então na região da extremidade nós temos a coifa, que protege o tecido meristemático. Depois a zona de crescimento, que teremos o maior processo de alongamento das células, fruto do processo mitótico do meristema radicular. A zona pilífera, com todos os seus pelos, proporcionando a absorção da água e dos sais minerais. A zona suberosa, essa região que nós teremos a formação das raízes laterais, das raízes secundárias, que terão a mesma estrutura de uma coifa, de zona de crescimento, de zona pilífera, como a raiz principal, que é essa que nós observamos. Existem diversos tipos de raiz. A raiz, a principal função dela é a absorção dos nutrientes. Porém, nós vamos ter ainda a função da fixação ao substrato. E algumas raízes podem desempenhar funções sem deixar de lado a absorção e a fixação do vegetal. Então, nessa imagem, nós observamos vários tipos de raízes. Raízes subterrâneas, raízes aéreas, aquáticas, adventícias, as raízes escora, as raízes grampiformes, que são vários formatos com várias funções. Nós vamos entrar no pormenor em algumas delas. A raiz tuberosa. A raiz tuberosa nós observamos, por exemplo, na mandioca, na batata doce, no nabo, e elas têm a função de armazenar reservas nutricionais, principalmente o amido. Esse amido que vai ser utilizado pelo vegetal na floração e na produção dos frutos por esse organismo. Muitas vezes nós, pela nosso processo de agricultura, esses vegetais são colhidos
antes de se consumir essas reservas, e nós utilizamos na alimentação, não só da alimentação humana, mas também na alimentação de outros animais. Então nós temos aqui a imagem de um nabo. A raiz respiratória, também chamada de pneumatóforo, são raízes que elas estão relacionadas aos vegetais que vivem em solos constantemente encharcados, como por exemplo o mangue. A característica desse solo é que ele é pobre em oxigênio. Dessa forma, a raiz subterrânea que está ali nesse solo, ela tem uma baixa disponibilidade de oxigênio. Essa adaptação faz com que essa raiz ela cresça mais próximo ao solo, rente ao solo, e muitas vezes se projetando perpendicularmente ao solo, permitindo com que ela realize essas trocas de ar, de oxigênio com o ambiente. Então nós observamos aqui todos esses pneumatóforos nesse solo encharcado de água. A raiz suporte, também chamada de raiz escora, ela tem por objetivo aumentar o processo de fixação do vegetal e também dar sustentação a ele, permitindo que ele tenha maior estabilidade no ambiente, com as movimentações oriundas do vento ou mesmo de choques mecânicos que possam existir. Nós observamos ainda algumas raízes que são chamadas de tabulares. Essas formam estruturas verticais projetadas acima do solo, dando essa sustentação ao vegetal, como por exemplo no xixá. Aqui a gente observa as raízes escora. A raiz aérea, ela se caracteriza por estar presentes nos vegetais que são epífitos, como as orquídeas, as bromélias. Ela tem por objetivo alcançar o solo, porém esses organismos se encontram distantes do solo, por isso que essas raízes são aéreas. Como por exemplo, nós vamos observar os cipós. Nessa imagem podemos observar essa característica de ser uma raiz aérea dessa estrutura. A raiz sugadora, ela tem por objetivo extrair seiva das plantas que serão as plantas hospedeiras. Então, os vegetais que possuem essa raiz sugadora são vegetais parasitas. Podemos exemplificá-los como o cipó-chumbo e a erva do passarinho. Essas raízes, elas possuem uma estrutura de fixação que chama apreensório. Essa estrutura, ela possui pequenas projeções, estruturas muito finas, denominadas austórios. Para que servem esses austórios? Eles penetram na planta hospedeira, atingindo os vasos condutores. Dependendo de qual tipo de vaso condutor essa planta vai parasitar, ela recebe denominações diferentes. Por exemplo, a erva do passarinho, ela é uma hemiparasita. Por quê? Ela vai retirar seiva bruta. A erva do passarinho, ela é clorofilada, ela é autotrófica. Ela só necessita da seiva bruta para realizar o processo de fotossíntese. Outros vegetais podem retirar a seiva elaborada. Dessa maneira, ela é denominada holoparasita. Nós encontramos esse tipo de característica, por exemplo, no cipó-chumbo. Então, aqui observamos uma raiz sugadora. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a raiz. Faremos aulas sobre todas as estruturas. Vou deixar na descrição do vídeo o link desse material no Prezi também.
Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula.